Alô, Cinegues! Alô! Estamos aqui. Estou passando novamente aqui com o Drops News, Cinegnose 360, número 11. Esse apresentador inusitadíssimo que aparece com esse colar cervical Filadélfia. Duvido que vocês vão encontrar um outro canal com um apresentador com colar cervical, né? Ainda mais Filadélfia, que horrível. Mas já está acabando, já está o final do mês, mais uma semana e já me livro disso daqui, assim espero, né? Tem que enfrentar uma tomografia antes, mas deve estar tudo bem, deve estar tudo consolidado lá. A ponto de não exigir mais andar com esse negócio aqui no pescoço. Então, sejam bem-vindos aqui o Drops News, né? Que é bom avisar que isso aqui é gravado, não é ao vivo, hein? Tem muita gente aí que está achando que é ao vivo, que é live isso daqui. Os médicos desaconselharam a live para esse humilde blogueiro, por isso que os drops são diretamente do departamento médico. O humilde blogueiro está na DM, departamento médico, está parecendo jogador de futebol. Está mais tempo no departamento médico que o Neymar, meu. Que coisa. Então, é gravado isso daqui. Agora estamos aqui, é dia 26, sábado. Estamos às 16h33, iniciando aqui esse Drops. Vocês verão amanhã, né, domingo, né, já que não tem live no domingo, né, o tijolaço do domingo, pelo menos tem o Drops News para se consolar, né, a síndrome de abstinência ou coisa parecida. Então, vamos lá, que temos bastante coisa aqui. É um dropão aqui, vai ser vários drops do Cora que vão aqui. Então, é Drops News 11. Já está dando para perceber ali pela capa aqui desse Drops News. Claro que vamos falar aqui da prisão do Collor, a fuleira, lá o departamento médico do Bolsonaro, lá, da terapia intensiva inédita, fuleiragem total. Tem live, entra oficial de justiça, tem sanfoneiro. Eu nunca vi uma unidade de terapia intensiva daquele jeito. Vamos falar sobre isso, o escândalo da Previdência Social do INSS. Para variar, o governo é pego de surpresa com as calças curtas, né? Aquela coisa. Bom, a gente vai falar a respeito dessas coisas todas, né? Temos um filme aqui na seção de cinema e audiovisual, Habemus Papam, um filme que é uma comédia italiana muito engraçada, muito inteligente, 2011, tá? Que foi indicada para esse humilde blogueiro. Eu não conhecia essa comédia italiana, lá de 2011, mas ela está investida de uma atualidade, né? Agora hoje também vamos comentar hoje a transmissão midiática do enterro do Papa Francisco, né, que atesta algumas teses, né, desse humilde blogueiro, principalmente a síndrome de vídeo de casamento. Sim, a síndrome de vídeo de casamento que acomete a mídia quando ela vai fazer essas coberturas extensivas, né, de eventos religiosos como esse do enterro aí do Papa Francisco. Tá? Vamos falar sobre isso. Síndrome de vídeo de casamento. Essa é boa. Vamos lá. Hoje o negócio está cheio aqui, está lotado. Então, é isso. Bem-vindos àqueles que estão chegando agora, bem-vindos aí aqui a Drops News, Cinegnose 360, número 11. Só para relembrar que estamos ainda nesse formato gravado. Ainda não temos live, né? Que devido a um acidente, para variar de bicicleta, esse humilde blogueiro ficou 2 semanas internado lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, né? Sofreu uma cirurgia, né? Mais metais, dessa vez no úmero, né? E também lá a neurologia achou uma pequena lesão na C2, cervical 2, então acharam recomendável usar isso daqui por 12 semanas, que completa a 12ª semana, dia 4 de maio.
falta uma semana, eu não quero nem saber. Se não fizer tomografia antes, já vou tirar isso daqui. Se dane, meu. Se não deu merda até agora, não vai dar mais, meu. 12 semanas depois, meu. Não aguento mais isso daqui. Eu vou precisar do psiquiatra. Não aguento mais ficar com isso no pescoço. Que coisa. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar por onde? Claro, vocês sabem por onde. Está aqui a vinheta. Comentários aleatórios, claro, é por onde a gente sempre começa. Comentários aleatórios, tá? E hoje vamos começar falando, logicamente, já que a questão aqui é o enterro do Papa, vamos começar já a falar nos comentários aleatórios. Selfie com o Papa. Visitantes são criticados por fotos com o corpo do pontífice. Vocês devem ter acompanhado, né, o quanto estão criticando fiéis. Olha, inclusive padres e freiras pegam em flagrante fazendo selfie diante do caixão do sumo pontífice, do finado sumo pontífice. E hoje, acompanhando a live, o ao vivo, né, pelas ruas de Roma, né, já que ela foi ele optou ser enterrado fora dos muros do Vaticano, né, na igreja Santa Maria Maggiore, né, Santa Maria Maior, uma igreja em estilo renascentista, né? Então deu para ver as pessoas assim se esforçando ao máximo, acompanhando, passando o papamóvel com o caixão, pessoas tentando fazer todas as formas selfies. Um absurdo, né? Essa questão da selfie. Por que as pessoas estão sendo criticadas e por que o Vaticano se posicionou de uma forma negativa a isso? A gente sabe que a selfie, a gente já falou aqui de um livro chamado Culto da Emoção, sobre a questão da geografia deteriorada, né? Geografia deteriorada. Essa coisa das pessoas que se utilizam de lugares pitorescos, históricos, geográficos, apenas para tirar selfie e até arriscam a própria vida, beira de abismos, etc. No esquema, para começar, de autopromocional e validação. A gente sabe que o gatilho cognitivo das redes sociais é a busca da autovalidação e reconhecimento, tá? Além da questão da expressividade e identidade, a ideia de que você vai buscar a sua identidade nas redes sociais se autoexpressando. E essa autoexpressão passa por uma espécie de validação, tá? De reconhecimento por aquilo que você posta, pelos likes e tudo mais. Então surge essa coisa da selfie para você se sentir, ou as pessoas sentirem que você está inserida dentro de algum evento, tá? Não precisa nem vou por aí pela questão de como as pessoas colocam filtros, criam uma imagem que não é a de si mesma, mas aqui é uma introdução para a discussão do narcisismo, redes sociais e neoliberalismo, que a gente vai ver no terceiro comentário aleatório, desenvolver mais essa questão sobre narcisismo e neoliberalismo, tá? Mas acontece que esse livro, O Culto da Emoção, desse historiador francês, que eu não me recordo agora o nome, mas a gente já discutiu aqui numa live, o culto da emoção, tá? Leva uma coisa que ele chamava de geografia deteriorada, podemos falar de história deteriorada. Por quê? Porque para essas pessoas o evento histórico é apenas um background, é apenas um cenário através do qual você vai se autoexpressar, você vai conseguir a validação das redes. Então está aqui como, por exemplo, de uma matéria lá do G1, dessa vizinha do Vaticano que se sentiu orgulhosa de ser vizinha do Vaticano
e está rolando tudo aquilo na Basílica de São Pedro, e foi lá com o seu namorado italiano, uma brasileira, foi com o seu namorado italiano fazer uma selfie ali diante da Basílica de São Pedro, e sem falar as diversas selfies diante do caixão do Sumo Pontífice. Tá? Você tem uma espécie de história deteriorada, porque, sob o pretexto da criação da memória ou identidade, o evento histórico é apenas um mero background, é apenas um cenário. Tá? Isso leva a uma questão de uma descartabilidade. Você deixa de ser testemunha da história para transformar a história num cenário, um simples background, um simples cenário para você se autoexpressar. É interessante essa questão de como as formas de comunicação, as diversas tecnologias de comunicação ao longo da história, como formas sob pretexto de documentação, memória, testemunho, acabam criando um efeito contrário. É interessante, não vou me alongar muito, mas é interessante, você vai no Fedro de Platão, por exemplo, ele coloca uma história muito interessante, um conto muito interessante, sobre o rei Tamos, de uma grande cidade do Alto do Egito. Tá? Era um rei que validava quando a invenção era boa, quando não era. Então aparece uma divindade que era o deus Telf, e apresenta para o rei soberano a sua nova invenção, a escrita, dizendo que a escrita cuneiforme, até então era comunicação oral, vai trazer sabedoria para as pessoas, tá? Porque você vai conseguir escrever aquilo que acontece, relatar a questão da memória e vai trazer sabedoria. O rei Tamos simplesmente ouviu as impressões, né, do deus Telf, e ele falou o seguinte: você, que é o pai da escrita, por afeição a seu rebento, atribuiu-lhe o oposto de sua verdadeira função. Ele está argumentando que, na verdade, ele não vai criar uma sabedoria, vai criar o esquecimento. Aqueles que a adquirirem vão parar de exercitar a memória e se tornarão esquecidos, confiarão na escrita para trazer coisas à sua lembrança, por sinais externos, em vez de fazê-lo por meio dos seus próprios recursos internos. O que você descobriu é a receita para a recordação, não para a memória. E quanto à sabedoria, seus discípulos terão a reputação dela sem a realidade. Essa foi a sentença do rei Tamos, a invenção da divindade Telf, a escrita. Então é interessante que parece que toda invenção, pelo menos aqui na área da comunicação, tem o seu efeito oposto, o seu efeito negativo. Há uma dialética. Como é nessa questão da selfie, tudo bem, temos agora uma inacreditável capacidade de registrar eventos, não temos mais máquinas fotográficas, né? Quando estava passando lá o Papa Móvel carregando o caixão para a igreja lá da Santa Maria Maggiore, era impressionante a quantidade de celulares levantados, um mar de celulares levantados. Então, de certa forma, democratizou a fotografia. Só que o outro lado, o efeito disso, é essa descartabilidade da memória da história. Tá? Essa história deteriorada, aqui para parafrasear esse livro aqui, O Culto da Emoção. Na verdade, as pessoas não estão buscando o registro histórico, mas apenas a emoção do momento. Como é que foi o espírito, como é o espírito da cobertura ao vivo midiática de eventos como esse. A questão do simbólico é colocado para segundo lado. Fica a questão da emoção, do momento. É claro que isso também confirma uma outra tese aqui desse humilde blogueiro, tá? Que, na verdade, essas novas tecnologias do século XXI apenas estão hipostasiando, aumentando o que já eram tendências, ampliando, né, de forma
de forma multiplicadora, tá? Certas tendências que já estavam lá na mídia do século XX, como, por exemplo, né, isso antes do celular, de cultura de selfie, no final dos anos 90. Nunca me esqueço quando a CNN cobriu ao vivo, considerada a maior nevasca da costa leste dos Estados Unidos do século XX. Tá? A CNN pedia para as pessoas dos Estados Unidos: não saiam de casa, não vão para as ruas. Essa é a maior nevasca do século. Tá? E a CNN cobrindo ao vivo, para surpresa dos repórteres, vendo assim pessoas comuns enfrentando a nevasca, andando pelas ruas de Nova York. O repórter ia lá para a pessoa e falava: olha, você não ouviu os avisos? Essa é a maior nevasca do século XX. Você está arriscando a vida. Ele falou: não, eu quero me sentir fazendo parte de um evento histórico. Então, eu quero aparecer na TV, né? Aí eu vou me sentir parte de um evento histórico. Na verdade, já estava lá, só estava faltando o celular para fazer selfie. Tá? Ainda não havia a cultura da selfie. Então, o que você tem hoje é assim, um efeito exponencial no século XXI dessas tendências que já foram dadas no século XX. Né? Então, essa cultura da selfie, né? É uma coisa que diz muito sobre o nosso tempo. Diz muito sobre o nosso tempo. E que também diz muito sobre o nosso tempo é isso daqui. Não sei se vocês estão sabendo dessa notícia. Geni e o Zeppelin. A atriz é retirada de papel principal por não ser trans. Está ali a atriz decepcionadíssima. A atriz se pronuncia após polêmica com o filme Geni e o Zeppelin. Por que deu polêmica? Esse filme é uma adaptação cinematográfica da música Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, dos anos 70. Vocês conhecem essas músicas? A diretora, Ana Muylaer, ela teve que ir para as redes pedir desculpas por ter indicado a Tainá Duarte, uma atriz cisgênero, vamos dizer assim, e não optado por uma atriz trans, já que a Geni, personagem da música do Chico Buarque, é uma transexual, originalmente. Então, ela falou, a Ana Muylaer teve que aparecer nas redes e falou: olha, tive uma visão errada, vamos trocar a personagem, adaptar o roteiro para uma personagem trans, a Geni. Se a Geni é trans, então tem que ter uma atriz trans. Houve protestos, bem aquela política do cancelamento, que a gente sabe muito, tal. Então, a Ana Muylaer, preocupadíssima do filme já nascer cancelado, e você sabe que isso é uma tendência muito forte, né? Nos tempos atuais nas redes, então ela simplesmente trocou. O que isso nos diz desses tempos atuais? Bom, a cultura do cancelamento a gente já discutiu bastante em diversos comentários aleatórios aqui, diversas lives. É uma coisa de caráter autoritário, tá? Fruto dessa discussão em termos woke, das discussões de gênero, raça, tá? E sem falar que tem uma questão aqui subjacente, aqui por trás, que são diversas camadas nesse assunto. A questão do papel do ator, no caso aqui da atriz. Nunca me esqueço Paulo Outram, num programa na TV Cultura, com o Paulinho Groisman, Boca Livre, isso não é Boca Livre, é um programa que ele tinha para adolescentes, tal, na TV Cultura, um antigo programa dele, começo de carreira, logo que ele saiu da TV Gazeta, tá? Foi para a TV Cultura e apresentava esse programa. Recebeu o Paulo Outram. O Paulo Outram recebeu uma pergunta da plateia, formada por adolescentes, tal, típica pergunta clichê. Olha, Outram, de todos os personagens que você representou,
teatro, telenovela, qual deles tem mais a ver com você? Aí o Paulo Otran falou, felizmente nenhum. E aí, é claro, um ator da velha guarda, né, método Stanislavski, aquela coisa toda, ele falou, não, porque o papel, a questão do ator, a profissão do ator, é representar. Ele não é o personagem. O ator não pode se confundir com o personagem. Há diversas técnicas de atuação. É claro que isso a Actors Studio, na década de 50, vai defender que você consegue tirar toda a espontaneidade e originalidade a partir do momento que você encontra no personagem que você vai representar uma faceta de si próprio. Isso pode gerar problemas psicológicos terríveis, como a esquizofrenia entre atores e etc. Se cada personagem que ele representa é uma faceta de si mesmo, quem é você? Tá? Isso é uma resposta. Então, essa coisa de que se o personagem é trans, então tem que ser uma atriz trans, porque supostamente vai atuar de forma mais verdadeira, digna e etc. Tá? A gente sabe que não é essa questão, né? É uma questão assim corporativa, dessa questão woke e etc. Tanto essas discussões de gênero quanto de raça, isso é que é uma coisa... Olha, é duro falar isso, eu vou ser cancelado. Olha, raça e gênero remete ao nazismo. Por isso que o woke não se confunde com a esquerda. É algo que surge do neoliberalismo progressista, surge do liberalismo lá do primeiro mundo, lá Estados Unidos e Inglaterra. Não surge da esquerda. Tá? Por exemplo, na questão de gênero, vê essa coisa de certificado de ancestralidade. Eu não sei se lembra de um jogo pelas eliminatórias da seleção, o Vini Júnior recebe com pompas e circunstâncias do presidente da CBF um certificado de ancestralidade, que não é esse aí que vocês estão vendo, né? Esse é de uma cantora negra, né? Que faz parte, olha que ironia, de um programa do Banco Itaú chamado Ocupação Itaú. Inacreditável, Ocupação Itaú. Ocupação que antes foi uma estratégia de protestar contra a elite global, etc., hoje é o nome de um programa cultural do Banco Itaú, onde coloca o certificado de ancestralidade da cantora homenageada na instalação chamada Ocupação Itaú. Tá? Então, olha, ela é negra, puro sangue, é da raça, olha lá, as origens africanas dela. Quando você sabe que essa questão de definir personalidade, caráter, comportamento a partir de raça, é uma coisa que surgiu lá entre os nazistas, que também distribuíam os seus certificados não digo de ancestralidade, mas, vamos dizer assim, por assim dizer, arianidade. Então, os médicos da SS atestavam que você era ariano puro sangue. Então, ser ariano era uma coisa muito especial, significa que era uma raça superior. Como também aqui as discussões de raça e gênero, também vou colocar isso. De certa forma, é um ser superior. Ancestralidade africana. Respeitem. Isso vai mover toda uma indústria de indenizações, claro. Olha, eu vou recomendar um livro aqui. Claro que isso que eu estou falando aqui é muito batido, daqui a pouco já está aparecendo um discurso de extrema-direita. É que essa discussão realmente é muito tênue, principalmente porque o woke acabou se identificando com a esquerda, principalmente nos Estados Unidos, isso foi passado para cá. Tá? O que não tem nada a ver com a esquerda. Esse livro muito interessante, Sol Negro, Cultos Arianos, Nazismo Esotérico e Políticas de Identidade. É desse norte-americano, Nicholas Goodrich Clark. Tá?
é pela editora Madras. Editora Madras. Principalmente a conclusão que ele chega, claro que ele vai falar da questão do esoterismo nazista, etc., mas ele chega aos tempos atuais. Que tempos atuais? 2004, quando foi lançado esse livro. A conclusão desse livro é muito profética. Ele fala da política da identidade. Essas políticas de identidade, na verdade, começaram entre os nazistas. Como ele coloca aqui no texto, a discussão das raças, a discussão da raça, né, como medida para você avaliar grupos sociais, tá? A partir da raça. E daí aquela coisa do domínio racial branco-ariano que os nazistas colocaram. Então, a ideia de que a raça é definidora de tudo de uma pessoa. Seu caráter, personalidade, comportamento, ideologia, pensamento, tudo a partir da raça. Uma coisa que não tem comprovação científica, tá? Que vem da eugenia, que é anterior ao nazismo, que é do século XIX, do Francis Galton, tá? A eugenia e etc. Mas ele coloca aqui na conclusão como, apesar da opinião liberal nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha se opor fortemente ao racismo, diversos fatores na política ocidental agiram para reintroduzir raça como uma categoria legítima de identificação grupal. Tá? Então, ele vai colocar aqui, desde os anos 70, como, de repente, vai crescendo na cultura norte-americana, novamente, isso que foi a partir do fim do nazismo, da derrota na Segunda Guerra Mundial, colocado como anticientífico, puramente ideológico e político, ressurge, surpreendentemente, em meio às hostes liberais. Tá? Até chegar aos anos 90, o neoliberalismo progressista, que vai levantar essas coisas. E ele termina, aqui, esse livro é de 2004, termina a conclusão de uma forma, de um ponto de vista retrospectivo, de um futuro potencialmente autoritário em 2020 ou 2030, esses cultos arianos e o nazismo esotérico podem ser documentados com sintomas iniciais de grandes mudanças desestabilizadoras nas democracias ocidentais da atualidade. Profético esse livro, lançado lá em 2004 pela editora Madras, vale a pena dar uma olhada. A questão aqui, cultos arianos, nazismo esotérico e políticas de identidade, digamos, a dialética desses movimentos, quando cada vez mais e é claro que você vai ver, aí você vai entender certas coisas, né? Vê esse vídeo do PL, do Partido Liberal. Está aqui? Onde é que está aqui? Onde é que está? Está aqui, vamos lá. Para ver, aí você vai entender certas coisas como essa, né? Deixa eu passar o vídeo aqui. Está aí o presidente do PL com negros com suas camisetas. Sou preto e não sou de esquerda. Tá? Então, sabe, essa coisa, desde que você tira a discussão do racismo do eixo da luta de classes, se transforma numa coisa ambígua, abstrata, que dá margem a isso. Quer dizer, o discurso woke, tá? que a extrema-direita quer identificar com a esquerda, tá? Na verdade, está aqui. Você vê dentro do PL o movimento sou preto e não sou de esquerda. Tá? Para ver como essas discussões de raça que deveriam ter sido, que tinham sido superadas com a derrota do nazismo,
ressurge bizarro. É uma coisa bizarra, pronto, vou ser cancelado, acabou, pronto. Então é isso que eu tinha a dizer, tinha que falar isso. Vamos ao terceiro comentário aleatório. A gente já falou de selfie, narcisismo e neoliberalismo. Vê isso daqui, até cortar cabelo virou coisa de coach. Vê esse pequeno vídeo aqui, de um cabeleireiro, barbeiro, não é mais hipster, agora é coach. Vamos lá. Bem-vindo ao nosso ecossistema. Aqui na Colmeia Barbearia oferecemos uma consultoria breve que vai transformar a sua experiência. Analisamos minuciosamente o formato do seu crânio, o perfil de rosto e os textos faciais. Com isso, trazemos recomendações personalizadas sobre como escolher o corte e a barba que se encaixarão perfeitamente em sua estética, realçando a sua melhor versão. E conheça o nosso Clube Colmeia, onde você pode desfrutar de cortes ilimitados durante todo o mês. Não deixe para depois o que pode transformar seu estilo hoje. Agende sua consultoria agora com a gente e descubra todas as possibilidades de uma imagem renovada. Temos aqui dois tipos de eu criado pelo neoliberalismo, dois tipos de eu, o eu fractal e o eu performático. Tá? De repente, cortar o cabelo é algo performático. Então, tem a ver com o formato do seu rosto, o formato do crânio, tudo em termos de alcançar uma performance. Tá? Aí, há uma discussão que eu estou percebendo já atualmente entre a aproximação entre narcisismo e neoliberalismo. Tá? Em que cada vez mais, com essa coisa do empreendedorismo, você é uma marca. Tá? Não é mais o seu ofício, o seu saber fazer, sua profissão, seu trabalho. É você. Você é a sua marca. Então, cada vez mais você tem que, como se fala no linguajar, fazer a diferença, impactar o mercado, a primeira impressão é a que fica, etc. Então, você tem, primeira coisa, essa coisa do sujeito fractal. O que é o sujeito fractal? Vocês conhecem essa figura geométrica da teoria do caos, né? O fracta. Tá? O fracta é uma pequena unidade. Você olhando, por exemplo, uma figura fractal, ela parece caótica, aleatória, mas ela é feita a partir de pequenos fractas, como cristais de neve, tá? Que são geometricamente organizados e harmônicos, só que no todo é caótico. Então, na verdade, do ponto de vista que você olhar uma imagem fractal, não importa, o fragmento ele tem o todo dentro de si. O fragmento, o pequeno pedaço, tem o todo dentro de si. Tá? Então, a mesma coisa esse tipo de ego. Na verdade, você tem que refletir aquilo que o mercado precisa. Então, de certa forma, você é um eu fractal, um ego fractal. Então, na verdade, quando ele fala, não, o tipo de cabelo perfeito para a formação do seu rosto, do seu crânio, etc., na verdade, é a busca de uma performance ideal para o mercado. Em outras palavras, é aquela questão de trazer a lei de oferta e procura, oferta e demanda, para a sua própria estética e o desenvolvimento da sua própria marca. Tá? Então, sem falar que nesse vídeo todos têm a cara do Pablo Marçal. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Tudo igual. Todo mundo igual. Tem a cara do Pablo Marçal. Parece que é isso que o mercado precisa e busca agora. Passar uma ideia de segurança, uma ideia de que você é senhor de si, e etc. E também tem essa questão do narcisismo. O narcisismo é diferente do egoísmo. Isso é bom deixar bem claro. O egoísmo é um ego muito cheio de si, muito autossuficiente, tá? Que é claro que é muito saudável e salutar, mas a partir de um determinado ponto fica too much, fica patológico, prejudica as relações sociais. O que temos aqui no narcisismo é uma crise do ego, é exatamente o contrário. Temos uma deflação do ego e não uma inflação do ego. Por quê? Porque você está construindo o seu ego a partir de uma suposta expectativa externa. Você está se tornando um sujeito fractal, você está desenvolvendo uma performance.
Daí esse crescimento digamos assim, da bipolaridade, depressão, porque, na verdade, aquilo que você está... Poxa, mas eu tive atendentes, consultoria, cortei o cabelo de acordo com a formação do meu rosto, do meu crânio, meu nariz, tal, a barba, perfeita, mas ainda assim não está dando resultado. A performance não é ideal. Claro que isso vai levar a coisas lá como o filme Adolescência, que a gente já analisou aqui. Tá? Incels, pick-up artists, que eles vão botar a culpa nas mulheres. Essa masculinidade desse ego fractal, desse ego performático, aí no caso masculino, da barbearia colmeia, vai levar o quê? Vai levar essa situação de que, olha, sabe, as mulheres é que não entendem, as mulheres que são culpadas, no caso aí no campo afetivo, no campo amoroso, tá? Que as mulheres, principalmente os pick-up artists, né, de que as mulheres nada mais são do que o objeto das suas estratégias de sedução, a estratégia de sedução masculina. Tá? Se ela não é seduzida, porque ela é burra, e assim por diante, é essa questão do narcisismo. Tá? Então, há uma aproximação entre narcisismo e neoliberalismo, a partir do momento em que você você é avaliado não pela sua profissão, pelo seu saber fazer, porque na verdade isso já foi passado para inteligências artificiais, tá? Na verdade você é julgado pela sua marca, tá? É triste isso. O neoliberalismo está trazendo uma situação, uma sociedade definida já como sociedade do cansaço, aquele filósofo sul-coreano, Sociedade do Cansaço, mas uma sociedade que vai se tornando bipolar e depressiva, tá? Porque é a coisa da performance, do sucesso, que nem todos vão alcançar. Tá? Isso é realmente deprimente. Mas vamos alegrar um pouco as coisas. Vamos falar de uma comédia italiana, vamos entrar aqui, que tem muito a ver com o momento atual, vamos entrar aqui nos cinema e audiovisual. Cinema e audiovisual. Vamos entrar nesse filme que eu não conhecia. Um leitor do blog de longa data, o Felipe Rezende, ele me indicou esse filme, que vocês vão ver aqui o pôster, uma comédia italiana, Habemus Papam, do Nanni Moretti, o diretor Nanni Moretti, que também atua no filme, ele faz um psicanalista, que vai psicoanalisar um papa. É muito interessante essa comédia, que é de 2011. Tá? A gente sabe que agora a morte do Papa Francisco, né, o Jorge Mário Bergoglio, ganhou a ribalta midiática e vai permanecer. Vocês sabem disso porque agora tem o spin-off, que é o Enclave, em que os cardeais vão se trancar lá na Capela Sistina e vai todo mundo esperar a emblemática fumaça branca sair da chaminé. Então, vai longe agora essa história do até surgir o cardeal lá na sacada, né, da Basílica de São Pedro e falar o esperado Habemus Papam, temos Papa, tá? E anunciar o Papa escolhido. Então, é sobre isso que o filme trata. O filme, na época, ele foi visto como uma espécie de profético, que esse filme teria antecedido, né, ou antevisto, a renúncia do Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, vocês devem lembrar. Ele renunciou, foi uma renúncia inédita, tá? Porque ele falou que a saúde dele, as condições de saúde, não permitiam ele cumprir os compromissos do pontificado. Tá? A gente sabe que o Bento XVI
foi considerado um dos papas mais intelectualizados. Ficou assim conhecido, ficou famoso os debates filosóficos sobre fé, razão e modernidade que ele teve com o frankfurtiano Jürgen Habermas, né? Também alemão, Jürgen Habermas, que ainda está vivo, né? Ficou famoso esses debates, né, no meio filosófico que ele teve sobre como é que é essa questão da fé agora na época da modernidade e na época da razão, tá? Só que esse filme, a gente sabe, ele foi revestido de uma grande atualidade. Não pela renúncia, mas pela morte do Papa Francisco. E essa questão do Papa morrer no exercício do papado. Tá? E claro que, além do que, muitos consideram que Habemus Papa, eu considero, uma versão humorística desse thriller eclesiástico Conclave, que foi vencedor de um prêmio do Oscar, tá? Com Ralph Fiennes, com a Isabella Rossellini, Stanley Tucci, e grande elenco. É muito interessante Conclave, que cresceu, né? Explodiu a audiência lá na plataforma Prime Video em 283% de audiência, né? Teve um crescimento lá na Prime Video, onde está esse filme. Então, muitos consideram o Habemus Papa como uma versão humorística, já que ele se ambienta também num conclave, até o Papa ser escolhido. Tá? Só que acontece uma coisa, o Papa escolhido é muito engraçado, né? Que a câmera vai passeando, a câmera de Nanni Moretti, do diretor, vai passeando entre aqueles cardeais idosos, brancos, negros, africanos, australianos, diversas etnias, diversos continentes. Todos eles como se estivessem pensando, eu não, pelo amor de Deus, não me escolham como Papa. Tem algo de infantil que ele vai mostrando, principalmente os cardeais, um tentando colar o outro para saber em quem que ele está votando, tá? Quando vão escrever as cédulas, né? Um fica colando o outro como se fosse criança na escola. Tem essa questão interessante, satírica, como o Nanni Moretti vai mostrando o conclave, tá? Mas parece que todos estão pensando a mesma coisa. Eu não, pelo amor de Deus, eu não sou digno, não me escolha. Meu Deus, façam que não me escolham. É bem isso. Isso tem a ver com uma coisa, isso me lembrou muito Kierkegaard, né? O Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês, que ele é o filósofo do existencialismo cristão, tá? Porque a história é o seguinte, de repente ocorre um momento, alguma alquimia dentro do conclave, em que todos começam a escolher um sujeito chamado, um cardeal chamado Melville, tá? Melville é escolhido, tá? E ele está lá, todos começam a bater palmas, né, por Melville ter sido alcançada a maioria, só que ele está lá quase encolhido nas suas vestes de cardeal, desesperado, em pânico. Meu Deus, me escolheram como Papa, o que eu faço? Muito a contragosto, ele fala o sim. Quando o líder lá do colegiado fala, você aceita tal, essa vontade de Deus, tal. Ele meio assustado, ele fala sim. Tá? E aí toda a história vai ser esse Papa com crise de fé. Ele tem uma síndrome do pânico, uma síndrome de ansiedade terrível. Ele não quer assumir a sua função de Papa. Essa é a história do filme. Isso faz lembrar essa angústia na fé de Melville. Vamos mostrar aqui alguns fotogramas, mas antes disso, faz lembrar Søren Kierkegaard, tá? O existencialismo cristão. Tá? Quem já leu Kierkegaard sabe que
esse pânico, essa crise de ansiedade que Melville sofre no filme, sabe que não deve ser nada fácil ser papa. Tá? Por quê? Por causa de uma coisa que o Kierkegaard falou, o paradoxo existencial da fé, que a gente pode resumir da seguinte maneira o que Kierkegaard colocou. Tenho fé, creio, porque é absurdo. Tá? Há algo na fé que é mesclada com absurdo. Tá? É uma angústia paradoxal mesclada com a fé. Mas de que maneira? Como assim o Kierkegaard ele chegou a essa conclusão? O problema é que, para Kierkegaard, o homem é finito, mortal. Nós somos finitos e mortais. Tá? E o que a igreja promete? Que em dado momento a gente vai ter uma união transcendente com Deus. Deus é infinito, é eterno. Nós somos finitos e mortais. Como se resolve essa equação? Como é que, de repente, eu vou me sentir acolhido em algo abstrato, transcendente, infinito e total? Tá? Isso a igreja tenta resolver com a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De repente, Deus manda o seu Filho, ou o próprio Deus veio numa forma de carne, encarnado. É aquela discussão se Jesus Cristo é Filho de Deus ou o próprio Deus. Tá? Só que o problema é que essa solução oferecida pela igreja, segundo Kierkegaard, não foi em meio a pompas e circunstâncias, mas o homem que encarna essa possibilidade de fusão com o infinito é um homem obscuro que morreu como um criminoso numa cruz. Dessa forma, segundo Kierkegaard, a verdade somente é possível por meio do paradoxo e do absurdo. Tá? Como assim? Através de Cristo. Eu vou morrer, e em dado momento, no futuro, indeterminado, vai ocorrer o grande julgamento e eu vou ressuscitar. A carne vai ser ressuscitada. Num tempo, no futuro indeterminado. Uma coisa, o fim dos tempos. Quer dizer, que tipo de acolhimento, de tranquilidade essa fé cristã consegue oferecer ao crente? A fé através do absurdo. Tá? E parece que Melville, o protagonista desse filme, sente exatamente isso, essa figura. Vocês estão vendo Melville aí com a roupa de papado, né? Ele é interessante. Esse ator, ele era considerado o ator predileto do Luiz Buñuel, tá? Do Buñuel, e ele faz o papel, ele é um grande ator, ele faz o papel do próprio Papa. Tá? Imagina o ator que ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes, em 1980, quando ele fez o Via Láctea, né? Ele fez Via Láctea de Luiz Buñuel, né? Ele fez 7 filmes com o Buñuel, né? E nesse filme, a Via Láctea, ele interpreta o Marquês de Sade. É chocante ver assim, o ator que fez Marquês de Sade agora interpreta um papa. Tá? Mas ele tem uma séria crise existencial. Por quê? Porque ele sabe, essa é a questão da angústia do papa, não é fácil ser papa. Como é que uma pessoa que renunciou a tudo, estudou, fez uma carreira a vida inteira renunciando a uma série de coisas, etc., chega no final da vida, aí aos 70 anos ainda tem que ser papa. Ser papa significa que você vai morrer no martírio público. Você vai exercer a função do sumo pontificado, enfrentando a saúde, os problemas da doença, da velhice, como o Papa Francisco enfrentou. Tá? Por quê? Para fazer uma analogia com a paixão de Cristo. Cristo sofreu também nesse mundo. É a coisa da pedagogia pela dor. E, é claro, é muito sincromístico o Papa Francisco ter morrido no domingo de Páscoa, né? É sincromístico demais, né?
Papa Francisco ter morrido, mas é aquela coisa, e é isso que ele não aceita. Ele entra em pânico, peraí, agora vou, pela vontade de Deus, eu vou ter que repetir a paixão de Cristo, a minha vida, exercer o papado até a morte. Repito, Ratzinger, o cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, renunciou. Ele era intelectual demais, né, para aceitar uma situação dessa, tá? Morrer em público, passar uma via crucis em público para legitimar essa figura de Jesus que resolve a fé absurda, segundo Kierkegaard, tá? Essa fusão do homem finito e mortal com um Deus infinito e a totalidade, tá? Não sei se vocês vão entender, para Kierkegaard, o que ele chamaram de existencialismo cristão, não tem cola isso, é absurdo. Como você vai se sentir acolhido numa situação absurda dessa? Mas a história é que eles acabam contratando, o cardeal chega na sacada da Basílica São Pedro, ele fala, habemus papam. Aí vem de lá de dentro, atrás das cortinas, um grito sobrenatural. É o Melville, o Papa Melville, gritando agarrado ao trono numa síndrome de pânico. Ele não quer ir à sacada dizer o seu nome para o público. Então, constrangido, os cardeais saem da sacada e vão tentar resolver, olha, você está tendo uma crise nervosa, você quer um chá, melhora, tal, é uma situação muito engraçada. O cara simplesmente, não quero, eu quero sumir, eu não quero ser papa. Tá? Nisso, não sei razão pela qual, isso o roteiro, que eu acho uma coisa absurda no roteiro, convidam um psicanalista para tentar dar conta desse problema do Papa. O problema do psicanalista, vocês sabem como é que é, tá? Ele chega lá, feito pelo próprio diretor, o Nanni Moretti, olha, você não pode fazer perguntas sobre sexualidade, por razões óbvias, tá? E nem perguntar da infância. Ou melhor, seja discreto ao fazer perguntas sobre a infância. Tá? E você não pode, na conversa dele, fazer coexistir a ideia de alma e inconsciente. São os elementos básicos da psicanálise. Ou seja, e pior ainda, ele tem que psicoanalisar o novo Papa diante da presença do colegiado de cardeais, sem nenhuma privacidade. Porque o colegiado representa Deus, a vontade de Deus. E diante da vontade de Deus não existem mistérios. Então, o psicanalista falou, não, é impossível fazer psicanálise, uma análise, uma terapia numa situação dessa. Aí ele lembra da ex-esposa dele, que é psicanalista também, só que está fora das fronteiras do Vaticano. Ele, a muito custo, consegue convencer o colegiado e um Relações Públicas do Vaticano. Consegue convencer a ele sair acompanhado de seguranças, tal, vai ser psicoanalisado na residência da ex-esposa dele, tá? Lá ele descobre que o problema dele é déficit parental. É muito engraçado, déficit parental. Isso une mais a reflexão de Kierkegaard, do existencialismo cristão. Ele não se sente acolhido pelo Deus Pai. A grande questão é essa, o problema está lá na infância. Então, vai parecer muito, claro que ele vai aproveitar o momento, ele vai fugir. Ele vai se perder pelas ruas de Roma. Então, vai lembrar muito o filme do Wim Wenders, Paris, Texas, não, Asas do Desejo. Vocês devem lembrar do filme Asas do Desejo, daquele anjo que ouve os pensamentos dos humanos. Então, é isso que ele vai tentar compreender a si próprio, recuperar a infância perdida,
essa questão do déficit parental que ele sofre, ouvindo o pensamento dos mortais nas ruas de Roma, até que ele encontra uma trupe de atores. Ele descobre que o sonho da infância dele era ter sido ator, e, de certa forma, para a ironia, ele se transformou num ator, como cardeal, né? E aí vai a história, né? É bem interessante esse filme. Eu recomendo. Atenção, spoiler alert, eu vou dar spoiler agora para poder fechar aqui o argumento com Kierkegaard, já que estamos nos baseando aqui a leitura desse filme. O discurso final, Melville ele acaba voltando para o Vaticano, ele vai renunciar. Ele, diante de todos, no balcão da Basílica de São Pedro, ele olha, me perdoem, tal, mas eu não me sinto em condições de ser papa, tal. É um final, o discurso dele é de um surpreendente existencialismo kierkegaardiano. Tá? Na verdade, ele decide abraçar a própria finitude humana e abrir mão da nossa necessidade de estar no controle. Eu não quero estar sob o controle, eu vou abraçar minha própria finitude. Eu já sou idoso, já sou velho, eu vou me preparar para a morte. Eu não vou ser papa nessa condição. Tá? E é interessante que essa entrega, de certa forma, nos ajuda a encontrar a nossa própria liberdade espiritual. É isso que defende o final do filme. E essa liberdade espiritual nos permite surpreendentemente amar melhor Deus. Tá? Então, é claro, a razão pela qual o filme, muitos viram na época como o filme que anteviu a renúncia, né, do Papa Bento XVI. Tá? Mas vale a pena ver esse filme. Tá? Claro, onde você vai ver esse filme? Desculpa ser repetitivo. No bom, velho e confiável plataforma em streaming, Stremio. Está lá, não sei se está em alguma plataforma, não tive paciência. Eu já vou direto no meu computador, está lá no Stremio, eu já vejo, do que ligar a televisão, ficar atrás nas plataformas de streaming, saber para ver se tem o filme. Então, eu já vou direto aqui no computador e vou no Stremio. Então, está lá, vale a pena. E esse filme se revestiu de uma grande atualidade, né? Então, se prepara que agora, que depois da morte dele, tem o spin-off, o Conclave. Então, aquela coisa, a fumaça é preta, não, é branca, não, é preta. Aquela coisa toda que a gente sabe. Então, vamos lá para onde? Vamos falar aqui, claro, temos que falar dos produtos aqui da live. Eu já estava me esquecendo. Os produtos aqui da equipe do Cine Gnose, temos lá o canal de corte do Cine Gnose, aqui capitaneado pelo Matheus Câmara, o Júlio, Dácio, todo o pessoal que está aqui fazendo o canal de corte, sempre atualizado, tá? Dá uma olhada lá. E também temos atualmente são os nossos drops, né? Vamos ver se no próximo mês com certeza vamos voltar às lives, tá? Os drops que viram podcast lá no Spotify. E colabore com o nosso humilde blogueiro, apoie o nosso blog, a nossa live, os nossos Drops News, Cine Gnose 360, apoie a longevidade do nosso trabalho. Está aqui a chave Pix e o nosso chique QR Code, tá? Abre lá o seu aplicativo do banco, tá lá, aponta para o QR Code e você colabora com aquilo que o coração quiser e o bolso permitir, né? A gente sabe que... e muito obrigado para aqueles que já estão colaborando conosco, tá dando o apoio que é necessário, muito bem-vindo, né? Para a gente evitar que a internet seja ocupada definitivamente por inteligências artificiais. É bizarro isso. Ela está comendo a si própria.
com a própria internet, com a própria inteligência artificial. Tá? Tá virando tautista a internet. A gente acha que é conteúdo humano, não é mais, é conteúdo de inteligência artificial. É uma coisa bizarra que a gente está passando. Então, vamos lá para frente, depois de 1 hora de live, né? Vamos agora para onde? A crítica midiática. Sobe legenda! Os botões do Windows, ainda estou dominando aqui. Vocês sabem que eu estou com um computador novo, que o meu Mac deu um pau, e nem adianta recuperar, que nem se atualiza mais. Eu teria que abrir, colocar mais memória, não tem mais saco disso. Deu tela cinza, então... retornei ao Windows. Então, Windows é um outro mundo. Mac e Windows são hemisférios cerebrais diferentes, então de vez em quando eu me perco aqui. Mas vamos lá, crítica midiática, né? Crítica midiática. Primeira coisa da crítica midiática, vamos lá. Claro, a cobertura ao vivo do enterro do Papa Francisco hoje. E eu vou introduzir vocês a uma nova síndrome. Síndrome de casamento, de vídeo de casamento. Síndrome de vídeo de casamento. Tá? Não sei quantos de vocês acompanharam pela manhã a saída do Papa Móvel com o caixão do Papa Francisco e todo o ritual e toda o protocolo cruzando as ruas de Roma até chegar à igreja de Santa Maria Maggiore, né? Santa Maria Maior, tá? Onde era o local que, segundo dizem, era o local onde ele sempre ia orar, quando ia viajar para o exterior e quando voltava do exterior. Tá? Ia lá orar e agradecer pela proteção, por ter tudo ocorrido tudo bem, etc, etc. O que é essa síndrome de casamento, de vídeo de casamento? É o seguinte, olhando essa cobertura da mídia, SBT, parece que o SBT também e a Globo, tá? Me lembrou uma coisa quando eu conversei com um cara que fazia vídeos de casamento, tá? Ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, estava conversando com um videomaker, né? Um cara que faz tempo isso, né? Tempo de fita VHS, né? Claro, esse tempo. Fazia vídeos de casamento, fotografia, tal. E eu perguntei, curioso, e aí, como é que é lá na igreja? Todo aquele ritual católico e tal. Ele falou, olha, filmar vídeo de casamento é muito interessante. Chega a noiva, o noivo, eles caminhando, você filmando, tal, tem movimento, e etc. Agora, quando eles chegam lá diante do altar e o padre começa a falar, é o pior momento do vídeo. Para quem edita o vídeo, é o pior momento. É o pior momento. Por quê? Porque nada acontece. O casal, os noivos ficam parados e o padre falando. E o padre falando, abençoando os anéis, etc. Aí que está, pelo ponto de vista da religião, aquele é o momento simbolicamente mais importante. Mas para o videomaker, é o pior momento, porque tem que ser resolvido na edição. É o momento que a edição tem que trabalhar para tornar mais dinâmico, para não ficar um saco o vídeo, naquele momento em que nada acontece. Tá? É a mesma coisa aqui, nessa cobertura. É interessante como os repórteres, por exemplo, César Tralli, que estava lá,
essa outra aqui, a Bianca Rottieri, todos julgando, avaliando o que estava acontecendo pelo momento mais emocionante e momento menos emocionante. Então, toda a questão é da emoção. É da emoção. Tá? Então, a entrevista com as pessoas, entrevista com populares, sempre vai encontrar um brasileiro lá. Então, a questão, qual o momento mais emocionante? O que você sentiu? Então, mesmo a locução ao vivo, os poucos momentos em que se tratou do simbolismo, quando um padre estava narrando sobre os diferentes tipos de tilintar dos sinos, tá? Os diferentes sinos para determinadas situações, tá? É interessante como a parte simbólica simplesmente é ignorada. É ignorada. Se você olha um ritual desse, é rico em simbolismos. A cor púrpura dos cardeais, porque você encontra uns com cor púrpura, outros com cores vermelhas, o sino, o trajeto. Há uma riqueza simbólica ali que é simplesmente ignorada pela transmissão ao vivo. Simplesmente eles têm que, como por exemplo aqui a Ilda Scamparini, né? A Ilse Scamparini, essa daqui que é emblemática, né? Relembrar um momento com essa coisa de culto da emoção, do emocionante, um momento mais emocionante. A Ilse Scamparini, do alto de algum telhado de Roma, ela sempre está no alto dos telhados. Vocês já repararam isso? Então, ainda sinto um impacto no meu sistema nervoso. Deram com destaque isso. Ilse Scamparini sobre declaração do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco falou sobre a questão da questão dos LGBTQI+, dentro da igreja, o Papa Francisco falou: quem sou eu para julgar? A Ilse Scamparini sentiu um impacto no sistema nervoso dela. Então, você tem um tipo de cobertura dessimbolizada. Tá? É claro que essa questão, a pressão que se faz, é o Papa mais progressista, vê essa coisa, por exemplo, de hoje, da Globo News. Quem sou eu para julgar? Se lembrou? Então veio um especialista em Vaticano para falar a respeito, fala sobre o Papa, sobre LGBT, sobre LGBTs, por exemplo. Então, por acharem que ele é um Papa progressista, etc., então tem que aceitar fórceps os LGBTs. Para a igreja aceitar, seria uma revolução teológica. Seria necessário fazer um outro concílio do nível do Nicéia, né? O concílio de Nicéia. Nem falar de concílio Vaticano II. Concílio de Nicéia. Para refundar as bases teológicas da igreja. Então ficou uma pressão da mídia em cima do Papa Francisco. Tipo, os LGBT, é que nem com Lula. E o PT, hein? E o PT, hein? Com o Papa Francisco. E os LGBTs, hein? E os LGBTs, hein? A gente sabe que tem muito padre gay. É uma grande hipocrisia. Todos nós sabemos disso. Tá? Eu já dei aula em seminário. Isso no começo dos anos 90, dos paulinos, aqui na Raposo Tavares, né? Era um momento em que a religião católica estava muito assustada com o avanço dos chamados pastores eletrônicos, que era o que se chamava na época, o início do neopentecostalismo, né? Só que pela televisão. Então, eles estavam preocupados que eles estavam formando padres sem formação em comunicação. Então, eles estavam convidando professores da área de comunicação para dar aula para os seminaristas. E lá fui eu, o gaiato. E lá eu testemunhei aquela coisa, hipocrisia, a revista Playboy rolando entre os seminaristas, homossexuais. Claro, é o demasiado humano que a máquina semiótica simbólica da igreja quer negar. A gente sabe disso. Só que aí que está essa pressão midiática. Claro que o máximo que o Papa
Francisco diz, quem sou eu para julgar? Quer dizer, tem a ver com as questões da fé, as questões transcendentes. Isso são questões aqui terrenas. Quem sou eu para julgar isso daí? Então, na verdade, pressionavam ele por uma coisa que, na verdade, seria necessário fazer um outro concílio, refundar as bases teológicas da igreja para aceitar, por exemplo, padres LGBTs, transexuais, etc. Tá? É impressionante isso. Mas é claro que tem aquela questão, né? A gente já falou do Drops passado. É considerado o Papa mais progressista. O Papa mais progressista. Porque ele falava em acolhimento, empatia. Não, isso é uma reinterpretação. Ele falava, de repente, pobres e empobrecidos desapareciam da mídia. A opção pelos pobres, que muitas vezes o Papa Francisco colocou. Claro que a leitura da mídia é dentro do discurso woke. Quem sabe muito bem, a gente já falou disso. Falar em pobre e empobrecido tem a ver com uma dinâmica. Enquanto falar em desigualdade e vulneráveis, tem a ver com uma coisa estática. Do tipo, tem gente que nasce vulnerável. Tem gente que nasce desigual, outros não. Como se nascesse rico e pobre. Enquanto, na verdade, era isso que o Papa Francisco falava, há um processo de empobrecimento. Há um modelo econômico perverso de criação de pobres. Tá? Isso que é claro que a mídia, na reinterpretação, o woke que fizeram do Papa, então é aquela questão, Papa empático, acolhe, está do lado dos desiguais, dos vulneráveis, o acolhimento, e toda essa conversa mole, tá? E é interessante isso, no meio de tudo isso, quem estava lá? Zelensky e Trump arrumaram um tempinho lá na Basílica de São Pedro para puxar a cadeira e conversar. Agora, aí é que está uma coisa. Aí volta uma questão que a gente fala do tema do Drops passado. Tá? O Trump está fazendo lá. O vice dele, o J.D. Vance, veio visitar o Papa Francisco, uma visita fora da agenda, surpreendente. Horas depois, o Papa morreu. Até brinquei, né, de que o Papa Francisco não resistiu a uma visita do vice do Trump. Morreu horas depois. Tá? Mas é claro que isso tem a ver, que a gente já falou isso, eu vou voltar a repetir, voltar a esse tema, que o Trump é o fim da globalização. Ele representa o fim da globalização. Essa conversa aí com o Zelensky é aquela que certamente ele está falando, olha, eu quero as minhas terras com metais nobres, quero as terras nobres, para pagar tudo que eu já coloquei de dinheiro lá nessa guerra que você é o perdedor. Você é loser, você é perdedor. Olha só como ele está lá, pobre coitado, encolhido, tal. Eu quero as minhas terras raras, que é o que Zuckerberg, todo esse pessoal do Vale do Silício está de olho. Os metais nobres, as terras raras. Tá? Cadê as minhas terras raras? Tá? E é claro que com o fim da globalização, acabou esse projeto que a gente estava falando no Drops passado, do fim das igrejas monoteístas. Esse era o propósito da globalização. No campo espiritual, era destruir com as religiões monoteístas. Islamismo, cristianismo, judaísmo. O judaísmo através do sionismo. O cristianismo através de todos os escândalos, pedofilia, escândalos de corrupção no Banco do Vaticano, tudo isso que o padre Francisco herdou. E, é claro, o islamismo, homem-bomba, fundamentalismo islâmico, aquela coisa toda. O islamismo como sinônimo de guerra, belicismo, né? Coisa beligerante. A partir disso,
essas religiões monoteístas seriam destruídas e os seus cacos virariam uma coxa de retalho ecumênica. Seria uma religião, uma nova espiritualidade global. Só que acabou a globalização. A questão hoje, daí que o Trump está tão interessado, a ponto do vice dele aparecer para ter uma conversa pessoal, ele está sondando uma influência no conclave. Uma possibilidade de influência. Por quê? Porque a questão agora é o cristianismo extremista de direita e o nacionalismo. Esse cristianismo do qual ele faz parte, tá? De extremismo de direita, tá? É as bases do nacionalismo atual. Sai a globalização, volta o nacionalismo. Então, tá aí o que está por trás da guerra tarifária, todo esse auê que está acontecendo. É uma reviravolta desse projeto espiritual, do ecumenismo global para o retorno da religiosidade conservadora e nacionalista. Tá? Essa é a questão. A globalização acabou. Acabou. Outra coisa, vamos avançar aqui, crítica midiática, temos que fazer a crítica midiática, né? Olha isso que aconteceu no Em Pauta da Globo News. Eu achei muito interessante isso. Houve um erro de câmera, de enquadramento de câmera, na Catanhede. E mostrou, geralmente é plano americano que é mostrado, ou seja, do peito para cima. Tá? E aparece lá a paisagem, no caso ali Brasília, se está em São Paulo, aparece a Avenida Paulista, dando a impressão que a pessoa está diante de uma janela, de uma grande janela, vendo lá, mostrando ao vivo o que está rolando. Só que, na verdade, o câmera errou e deu uma panorâmica. E mostrou a Catanhede no estúdio. E, na verdade, aquela imagem lá de Brasília, no fundo dela, em tempo real, é um telão. Ela não está diante de uma janela, coisa nenhuma. Foi constrangedor. O Marcelo Cosme teve que chamar de novo a câmera para ele. Esse é o momento de verdadeira metalinguagem. É a metalinguagem quando pega de surpresa essa ficção, a linguagem ficcional que a TV cria. Quer dizer, Catanhede está lá, é correspondente lá em Brasília, é colunista lá de Brasília. Então tem que dar a impressão que ela está diante de uma grande janela, tal, mostrando Brasília lá em tempo real. Na verdade, é um telão. Como mostra também o correspondente lá em Washington, e mostra o Capitólio de fundo, aquela coisa toda. Tá? A linguagem da televisão é ficcional. Quando ela é pega de surpresa, com as calças na mão, dá esse tilt. Tá? Ele não falou o proverbial, desculpem a nossa falha. Vê isso daqui. Como é mesmo? Ele era apresentador da TV Manchete, o Augusto Xavier. Ele era da Globo, ele era da regional, do telejornalismo local de São Paulo, da Globo, ele foi para a TV Manchete. Tá? Ele foi entrevistado numa matéria muito interessante na época, nos anos 90, no Jornal da Tarde, uma matéria muito interessante, o Augusto Xavier, entre outros apresentadores de telejornal, sobre fãs de apresentadores de telejornal. Tá? Então, fãs do Sérgio Chapelin, Augusto Xavier e assim por diante. Augusto Xavier falou uma coisa interessante, que é o seguinte: olha, eu recebo muitas cartas, isso naquela época, né? Meados dos anos 90, Jornal da Tarde, jornal que nem existe mais, que era do Grupo Estado. Ele falou o seguinte: olha, eu recebo muitas cartas de fãs. Tem fãs que, nas cartas, eles chegam a escrever: olha, eu sei que naquela noite você olhou para mim. Eu percebi o seu olhar diferente. Eu percebi que quando você deu boa noite, foi com um olhar diferente. Você estava olhando para mim. Na verdade, a gente sabe que o apresentador olha para o teleprompter.
O teleprompter foi criado para simular essa ilusão de que você está olhando na cara do espectador. Na verdade, ele está olhando para o teleprompter diante da lente da câmera. O texto que aparece diante da lente da câmera. É um efeito de realidade, que produzia efeitos muito fortes, inclusive na minha própria mãe. Minha mãe dava boa noite para o Sérgio Chapelin toda noite. O Sérgio Chapelin falava, boa noite, minha mãe, boa noite. Dava esse efeito de realidade. Então é interessante a reação ali foi considerado como falha. Sem querer, o câmera revelou um segredo muito bem guardado. Na verdade, aquele não é uma janela, é um telão. É um telão projetado. Na verdade, a Elaine Cantanhede está dentro do estúdio fechado. Tal. Nem sei se ela está em Brasília, nem sabe-se lá se está em Brasília mesmo, mas para criar esse efeito de realidade. Mas vamos avançar aqui na nossa crítica midiática, por que não? Olha só, Guga Chakra, isso aqui é risível, para ver aonde chega a grande mídia, a misteriosa relação Trump e Lula. A gente, no Drops News passado, chegou a falar, deve ver aquela coisa que o Donald Trump queria demitir o presidente do Fed, o Banco Central norte-americano, porque o cara não quer baixar juros. E, pelo contrário, quer aumentar os juros caso ocorra inflação, que vai ocorrer com essa guerra tarifária. Tá? E começou a grande mídia a fazer uma comparação do Trump com Lula. Olha lá, o Trump está fazendo que nem Lula, arrumando briga com o presidente do Banco Central. São realidades totalmente diferentes. É aquela coisa da mais-valia semiótica que eles buscam, que extrema-direita é igual à extrema-esquerda. Para quê? Para liberar o Tarcisão, o moderado. Essa é a grande aposta para o ano que vem. Essa matéria inacreditável se baseia numa simples constatação. O Trump não fala de Lula, não fala do Brasil na guerra tarifária. Logo, há uma relação misteriosa entre os dois. É inacreditável. Trump fala mal de todo mundo, menos do Lula, menos do Brasil. Parece que ele, agora, não sei se foi hoje, ontem, falou que o Brasil enriqueceu às custas de taxar os Estados Unidos. O Brasil já entrou no radar do Trump, desmentindo essa matéria do Guga Chakra. Mas é inacreditável. O Guga Chakra querendo entrar dentro dessa toada, dessa estratégia semiótica do jornal O Globo e do Grupo Globo. Olá, Trump está cada vez mais parecido com o Lula, brigando com... Então tem uma relação misteriosa entre os dois, Trump e Lula. É inacreditável, é de rolar de rir. O Guga Chakra, de vez em quando, olha, de vez em sempre, baixa umas coisas assim, totalmente idiota, assim, baixa... Meu Deus do céu. Mas vê agora o Collor. Collor foi preso. Não sei se vocês estão percebendo, há uma tentativa de ressuscitar a Lava Jato. Tá? Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió. Sai atrasada a condenação dele dentro do âmbito da Lava Jato. Collor é o segundo presidente detido pela condenação penal. Isso passou a ser o mote da grande mídia. Ex-presidente, segundo ex-presidente, quais foram os outros que foram presos? Temer e Lula. O Temer foi prisão, ficou 2 dias, não ficou nem uma semana. Né? Nem podemos considerar que o Temer foi preso. Por isso estão considerando aqui o segundo presidente detido. O Temer nem entra. Então, é para associar, olha, Collor e Lula, olha, 2 ex-presidentes presos. Esse revival da Lava Jato, essa tentativa de ressuscitar a Lava Jato, já começou com a anistia que o governo deu para a ex-primeira-dama do Peru. A gente já comentou aqui em drops passados. Tá?
que ela e o marido dela foram condenados. Ela foi condenada por receber grana da Odebrecht. Ela era a que colocava a mão, né, na grana que a Odebrecht dava para a campanha do marido. Tá? Então, aquela coisa que a Globo se pegou nisso, lá no Peru não teve a desconstrução da Lava Jato que teve aqui no Brasil. Então, na verdade, a sentença dela não foi questionada. Judicialmente não foi questionada. Então, já começou, olha, revival da Lava Jato, e agora aqui o Collor. O Xandão arrumou um tempinho, enquanto condena o pessoal lá do 8 do 1, faz aquela festa toda, a esquerda avalia da seguinte forma: é a preparação do terreno da prisão do Bolsonaro. A esquerda só pensa nisso. Vai prender o Bolsonaro. Olha, é a preparação. Está preparando. Começou com o Collor, vai o Bolsonaro agora. Essa coisa de esquerda pensando com o fígado, perdendo todo o seu tempo e energia com isso. Tá? Enquanto volto a repetir, eu vou repetir novamente isso. Enquanto isso, o povo está lá sofrendo, expulso da favela do Moinho aqui em São Paulo, lá, aqui no centro de São Paulo. Você não vê um deputado, um líder de esquerda lá defendendo, causando acontecimento, tomando porrada, cacete da polícia, enfrentando. Aí depois reclamam que o povo, que essa gente, para nas mãos de pastores evangélicos, neopentecostais. Claro, enquanto isso a esquerda está defendendo a democracia. Pergunta lá para o pessoal da favela do Moinho se eles querem defender a democracia, o que eles pensam da anistia. Estão pensando em salvar seu próprio negócio lá. Empreendedora lá, costureira, manicure, cabeleireira, tem seu negócio expulso, sem garantia de onde vai, para onde vai. Sendo expulso dentro desse processo de gentrificação do centro. Porque você sabe que o Ricardo Nunes está colocando, vai jogar Ricardo Nunes e o Tarcisão. Vai levar o Bandeirante, a parte administrativa do governo do estado lá para o centro de São Paulo. Sair do Palácio dos Bandeirantes lá para o centrão. Tá? Os Campos Elíseos, se não me engano, toda aquela parte lá vai ser gentrificada. É processo de gentrificação total do centro de São Paulo. E está lá o pessoal sendo expulso. Mas não, eles que estão perdendo tempo, energia. E vamos ver com outras coisas também que elas estão perdendo tempo. Está aí. Estão batendo. Collor é o terceiro ex-presidente preso. A grande mídia só não chegou ao consenso. É o segundo ou é o terceiro? Uns colocam o Temer, outros não. Ex-presidente Collor é preso em Maceió por corrupção e lavagem de dinheiro. Então é aquela coisa do recall, de colar a pecha de corrupto a ex-presidentes, tentando ressuscitar a Lava Jato. Então já entra, olha, a Lava Jato, o problema foi do Moro, que se tornou o ministro do Bolsonaro, então foi colocado em suspensão, mas a Lava Jato foi algo positivo, olha aí, está colocando aí Collor preso, tal. Estão tentando ressuscitar a Lava Jato aí às vésperas das eleições. Vê isso daqui. Está aí, análise, prisão de Collor e Operação Lava Jato. A Globo News está se refastelando. Ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. Eles estão se refastelando, recuperando o histórico da Lava Jato. Tá? A Lava Jato continua lá, os julgamentos no STF. Continua lá. Tá? Assim como aí que está a perda, como perde energia, como é que se fala?
a pejotização sendo oficialmente assumida no Brasil. Está lá correndo no STF, o STF está a favor da pejotização e da precarização total das relações trabalhistas. Esse STF, que a esquerda considera heróica, o herói está salvando a democracia. Enquanto ela promete pejotizar todas as relações trabalhistas. Vamos avançar aqui. Vê isso daqui. Olha lá. Fraude do INSS. Governo reage e cria grupo para recuperar danos aos aposentados. É a melhor expressão, o governo reage. Aí vem isso aqui é confirmação. Espera aí. Confirmação da minha tese. Governo Lula tem o governo, mas não a máquina do Estado. A CGU, Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal, fazem essa operação sem desconto, dão batidas, busca de provas, né, em vários sindicatos, associações, cujos aposentados nem sabiam que estavam sofrendo descontos. Vocês devem ter isso desde 2019. Desde 2019, essa fraude. Um esquema de fraude, tá? Chamada Operação Sem Desconto, que vocês estão vendo aqui. Revelações, diz a matéria, que revelações de fraudes bilionárias provocaram grave crise no governo. Grave crise no governo. Levando à demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o afastamento de outros membros do alto escalão da Previdência Social. O Lupe, ministro da Previdência Social, também criou jornalismo engove, mal-estar com Lula, porque são em defesa do presidente do INSS. Todos pegos de surpresa. Espera aí, a Polícia Federal, a CGU, tem uma agenda própria. Eles tiveram que, no afogadilho, dar uma satisfação para a imprensa e criar um grupo, assim, no afogadilho, em desespero, criar um grupo para recuperar danos aos aposentados. Não se sabe como, de que maneira vão recuperar o histórico, a memória desses descontos de 2019, para devolver tudo para os aposentados. Tá? O esquema de fraudes veio à tona com a audiência da Controladoria Geral da União, em uma operação conjunta com a Polícia Federal, que revelou desde 2019 a quase totalidade dos aposentados e pensionistas não autorizaram descontos. A constatação foi simples, obtida com uma simples consulta popular, junto a mais de 2.200 beneficiários do INSS. Como o governo é pego de surpresa? E o governo reage. Sempre o governo reagindo. Tá? E o que acontece? Isso é uma coisa bem calculada aqui da grande mídia. Olha só. Aqui é a Daniela Lima, da Globo News, aliado de Lupe preside sindicato suspeito. Aí começa a guerra. A gente sabe que a grande mídia odeia sindicatos. Odeia qualquer tipo de associação classista que envolvam, seja aposentados, sejam trabalhadores. A auditoria comprovou crescimento vertiginoso de convênios sob investigação. E começa a juntar tudo nessa lista há sindicatos, associações idôneas. Tá? E aí entra no mesmo barco, tá? Aqui do irmão do Lula, o Frei Chico. Sindicato de Irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Agentes fizeram busca, apreensão e descredenciamento do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. Para quê? Para, no final da matéria, dizer que o Frei Chico não é investigado.
coloca o nome dele, o irmão do Lula. É a grande questão atraente. O irmão do Lula. Mas o Frei Chico não é investigado. E talvez nem o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas tenha a ver com toda essa falcatrua. Quer dizer, para a grande mídia, bem essa coisa da delação premiada e da Lava Jato, foi nomeado, apareceu o nome, é culpado. Ainda mais quando é sindicatos e associações. Então, é bem isso. Sindicatos e associações são culpados acima de tudo. A grande mídia. É como que eles são os últimos a serem ouvidos. Qualquer manifestação, greve de motoristas de ônibus, tal. Líderes sindicais, eles estão reivindicando o quê? O que eles estão reivindicando? Você vai ver lá no final da matéria, aparece muito rapidamente um líder sindical falando sem áudio. Quer dizer, o repórter, a locução em off é que fala o que o cara está falando. Você nem consegue ouvir da própria boca do líder sindical o que ele diz. Tá? Como se fala no jornalismo, uma matéria sem sonora. Sem sonora. Tá? Que é bem isso. Em primeiro lugar, o governo é pego de surpresa, tem que criar de afogadinho em cima da hora um grupo para anunciar para a mídia no mesmo dia lá que foi, olha, vamos devolver tudo. Como? Não sei. Estamos estudando, vamos ver. É o fim, é essa questão, o que a gente fala tanto de inteligência semiótica, um gabinete de inteligência semiótica, que fique com o radar ligado. O que está ocorrendo dentro da máquina do Estado? Isso se torna uma arma semiótica contra a oposição. Está aqui, olha, TV Jovem Pan, está certo que a fonte é duvidosa, mas já está começando o movimento. Oposição quer CPI do INSS e governo teme novo escândalo. O jornal Estadão se refere a escândalo novinho em folha. Escândalo novinho em folha do governo. Tá certo, não começou no governo Lula isso, vem do governo Temer. Esses descontos sem aprovação dos aposentados. Agora, se o governo já, desde 2023, já está investigando isso, era uma questão de se antecipar. Jamais permitir uma coisa dessa. Isso é que o Bolsonaro chamaria de canelada. Atropelado pela máquina do Estado. O governo atropelado pela máquina do Estado. Então tá aí, já estão querendo CPI. CPI do INSS. Como se o governo Lula, no máximo eles estão falando o seguinte, o governo Lula demorou para reagir. Demorou para reagir. Começou lá com o Temer, tal, mas o governo Lula tem culpa no cartório que demorou para reagir. É o que dá a entender, porque foi atropelada a máquina do Estado, a CGU e Polícia Federal, atropela o governo com operação sem desconto. Aí fala da importância de ter um gabinete de inteligência semiótica. Tá? Um radar ligado, prospectando possíveis crises. Em vez de reagir, ser proativo. Olha só, isso daqui, meu Deus do céu, criar um novo tipo de UTI. A UTI da fuleiragem. Olha, isso... A gente vê o que a esquerda perde de energia. O CRM, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, investigará a chamada UTI da fuleiragem Jair Bolsonaro. É uma UTI fantástica essa, porque tem live, gritaria, venda de capacete do Nelson Piquet, capacete de grafeno, tem até gravação de live, entrevistas, tem até sanfoneiro tocando. Parece uma quermesse.
Parece um festival de forró. É a UTI lá do Hospital de Brasília que permite um picadeiro. Diz aqui a matéria que o Conselho de Medicina vai apurar. Eu duvido, Eudó, tem até o padre Kelmon, apareceu lá rezando missa pela saúde do presidente na frente do hospital. Qual é o hospital lá? Esqueci o nome lá do Distrito Federal em que ele está. Não sei o que, Star. É uma coisa assim. O DF Star, exatamente, um hospital de luxo da Rede D'Or. Tá? A gente sabe que o TI, principalmente depois das notícias que o Bolsonaro submeteu uma cirurgia, um procedimento que levou 12 horas, depois um procedimento de 12 horas que ele passou, geralmente UTI, unidade de terapia intensiva, é um lugar hermeticamente fechado, blindado contra infecções, acesso muito restrito e protocolos rígidos. Eu já passei por UTI e sei disso. Jamais você vai imaginar, ainda mais com os remédios que você está na cabeça, pós-operatório, depois de um procedimento sério. A última coisa que você está pensando em fazer live, ouvir sanfoneiro tocando. Agora, é claro, isso é para inglês ver. A gente sabe que esses conselhos regionais de medicina é tudo bolsonarista, porque é um retrato da elite brasileira. A gente sabe que a maioria dos médicos vem da elite brasileira. Tá? Duvido esse Conselho Regional de Medicina vai fazer uma batida lá. Espera aí, que unidade de terapia intensiva é essa? Então, isso, vê só essa coisa. Teve live lá. Live Capacete Bolsonaro. Com a presença do Nelson Piquet. Veja imagens aqui da live, diretamente da UTI. Estava promovendo lá a venda do capacete de grafeno. Do Nelson Piquet, capacete esportivo. Motoqueiro usar também, motoqueiro uberizado, né? Precarizado, que vai ser pejotizado, vai usar também. Tá aí. Presença lá do filho dele. Que beleza de UTI é essa? Que UTI é essa, meu? E que mais teve? Tá lá. O Xandão resolveu fazer parte da festa. Resolveu fazer parte da festa da fuleiragem. Tá? O que o Xandão fez? Então, vou mandar oficial de justiça para lá. Tem live, tem sanfoneiro, tem Padre Kelmo fazendo missa lá na porta. Tá esse auê todo, eu vou mandar oficial de justiça. Para quê? Para citá-lo dentro de 5 dias. Os advogados têm que apresentar defesa, tal. Dá uma olhada nisso aqui. Tudo bem. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é sobre uma ciência dos termos da acusação e a intimação do senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não, só pergunta. Sim, eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? Você sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes, dou missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado fez pedido de... Vou poupá-los de mais tempo, né? Tá aí, fez falar, não, fala o nome dele, é o Alexandre de Moraes.
resolveu participar. Então, mas peraí, ainda fala... Você tem certeza onde você está? Fala para o oficial de justiça, tem uma UTI, vai entregar a procuração, oficial de justiça entrando aqui. Vocês viram que beleza de UTI, porta aberta, gente entrando. Eu acho que erraram um pouco a mão. A gente sabe que essa fakeada, tem várias hipóteses, né? Você pode falar que foi tudo fake, não existe nada. Uma facada simulada. Outra coisa que o cara já tinha um mal. Você lembra de uma participação dele, uma visita que ele fez para uma igreja neopentecostal, que benzeram o abdômen dele, rezaram, todos lá unidos lá em oração, colocando a mão no abdômen dele. Parece que já outra hipótese que já tem um outro problema, que não tem nada a ver com a facada. Então, ele aproveitou, simulou a facada e foi lá fazer o tratamento. E, de fato, dessas cirurgias estão ocorrendo, que eu duvido muito. Porque ela, assim como as contusões do Neymar ocorrem em feriadões, também aí o Bolsonaro, sempre ele baixa no hospital nos piores momentos políticos, momentos mais agudos politicamente. E agora, lá do julgamento, lá do 8/1, a possibilidade dele ser preso. Aí um mandato assim de... seu advogado tem 5 dias para apresentar a defesa, tal, e ele deu chilique. Tá? Então, eu acho que eles estão errando a mão, viu? Errando a mão. Quer dizer, está tão... A grande mídia também compra tão fácil essa ideia, até a esquerda está comprando. Era para a esquerda, os sites progressistas. Que investigação da CRM é essa? Que UTI é essa? Que hospital é esse? O DF Star? Que porra de... Está parecendo um filme. O segredo a maldição da múmia. O Segredo da Múmia, do Terrir, um filme brasileiro do Terrir, dos anos 80, em que a múmia ganhava vida, um arqueólogo tal, do museu no Rio de Janeiro, e a múmia fugia. E ia para o motel. A múmia fugia para o motel. Tá? E aí um cara está lá com a garota no quarto do motel, aí batem na porta. Eu não pedi nada. A múmia perde a paciência, põe a porta abaixo, a múmia entra no quarto do motel. E o cara, surpreendido, fala: múmia, mas que porra de motel é esse? É isso. Mas que porra de UTI é essa? Dá de tudo nessa UTI. É claro que aí o Xandão vai participar também da farsa. Manda então manda oficial de justiça para lá. Tem até Padre Kelmo, tem sanfoneiro, tem o cacete A4 dentro da UTI. Então manda oficial de justiça. Oficial de justiça com a paciência, um saco de urubu, né? Desculpa o palavreado, mas um saco de urubu. Né, com muita paciência, como que o oficial de justiça tem que ter. É bizarro. Então, é questão aí dos sites progressistas. Espera aí. Tem algo errado. Ou nunca existiu facada, ou tem outra coisa por trás. Quer dizer, eles estão tão seguros de si que permitem uma derrapagem dessa. Esse exagero, essa canastrice. Estão muito overacting. Isso é típica atuação overacting desse pessoal. De tão seguros que está que a mídia blinda. E agora, atualmente, até a mídia progressista. Porque o foco é Xandão. Foco é Bolsonaro preso. Então esquece o resto. Tá? Tenho lá minhas dúvidas se Bolsonaro vai ser preso mesmo.
Vamos ver, eu estou pagando para ver, tá? Então é isso, terminamos mais um Drops News, é isso, terminamos o nosso 11º Drops News Cine Gnose 360. Vamos ver, talvez a gente tenha mais um Drops e depois vamos ver se a gente volta à live. Eu saio do DM, do departamento médico. Só fico com a fisioterapia aqui na mão, no braço, né? Aqui no braço que fez, você já tem que fazer fisioterapia ainda. Processo longo, viu? Fisioterapia para as mãos, para o braço, né? Mas principalmente as mãos retornarem ao movimento, tá? De outrora, né? Dos bons tempos. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência. E aguardem, nós vamos voltar às nossas lives. Aguardem. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, tchau.